negócios, política, social, eventos, turismo, cultura, ponto de vista. Olá, eu sou o Melo Júnior, o programa é Ponto de Vista, o canal é UniTV Santa Catarina, 26 Laguna e Região, 4.1 Tubarão Região, o estúdio no Laguna Business Center, no centro da cidade Juliana. Os apoiadores dessa semana do Ponto de Vista: Tibio Supermercado, Renova Casa e Construção, CVC Laguna, NT Jeans, VB Card, Laguna Business Center, com novidades chegando no destino corporativo de Laguna e Região, que é o Laguna Business Center. Meu entrevistado dessa semana é Henrique Vieira Medeiros, ele é diretor do grupo OK-In Hotéis, e nós vamos conversar aqui, é um figuraço, dessa casta jovem aí de empreendedores, e depois eu vou brincar com ele, né, que dizem que o fruto cai perto do pé, vamos ver se é verdade, tá certo? E a dona Jane disse que hoje vai estar de torcida organizada com bandeirinha e tudo, né, Henrique? E a gente vai contar um pouquinho da trajetória do Henrique. Você vê, sendo jovem, já tem bastante história para contar. Nós vamos contar também o conceito da rede hoteleira que ele representa, expansão, mercado e assim por diante. Henrique, obrigado por receber o nosso convite. Obrigado eu, meu amigo. É uma honra estar aqui. Legal, Henrique. Henrique, o programa aqui é bem tranquilo. Quando começa a ficar bom, termina. Ele é um funil, né? O que é um funil? Perguntinha fácil no começo e difícil no fim. É brincadeira, né? Não tem perrengue, o show é teu. E aí eu tenho alguns conceitos que o programa é autoral, né? Então, assim, algumas coisas que o Melo defende com relação a programas desta ordem. Primeiro, né? Contar um pouquinho de quem é o Henrique para nós. Muita gente te conhece, mas às vezes as pessoas esquecem, né? Mistura aí personagem e ator, esquece que a gente tem vida após a novela das 8, não é isso? Tá? Então a primeira pergunta, Henrique: quem é Henrique? Bom, Henrique Vieira Medeiros, natural de Braço do Norte, 43 primaveras. Braço do Norte? Braço do Norte. Ok. Marido da Luísa e pai do Noah, profissionalmente à frente de uma rede de hotéis, uma pequena rede de hotéis, e apaixonado por gestão e por pessoas. Ah, que legal. Esse é o Henrique aí. Henrique, tudo bem, essa é a parte do Henrique, né? Tipo assim, Henrique, a tua experiência profissional antes depois tu vai passar para nós quanto tempo que tu tá à frente da bandeira do OK-In ou do grupo, né? E também tu teve outras experiências profissionais, tens uma formação também, né? Que às vezes as pessoas dizem, pô, o cara se formou em um tipo de atividade e tá tocando o outro, né? Mas gestão é isso mesmo, né? E também, Henrique, algumas curiosidades, tipo assim, tens tempo pro lazer ou teu lazer é viajar e conhecer negócio? Bom, seguir um cronograma aí, formação e depois lazer, então. Vamos lá. Eu tenho 2 formações, eu sou bacharel em Relações Internacionais. Top. E nós trabalhávamos com mercado internacional e já com hotelaria aqui. Nós temos um trabalho muito forte na cidade de Laguna. Contextualizar aqui então. Nós temos 7 operações de hotelaria e 1 restaurante. Ok. Nas quais 4 a gente toca com o nome OK-In e 2 com o nome Atlântico Sul aqui na cidade. Ok. Além do restaurante Atlântico Sul. E lá quando jovem, ainda com 18 anos, o que eu vou estudar? Eu gostava muito de ler, sempre gostei. A biblioteca da Unisul de Tubarão sempre foi encantadora. E aí eu fui cursar Relações Internacionais. Nós trabalhávamos com o mercado argentino, ainda trabalhamos, conhece a nossa história, nós somos muito fortes nisso. A gente chegou a ter parcerias com 4 agências, já 4 ambientes físicos na Argentina, Buenos Aires, Córdoba, Rosário, enfim. E eu olhava aquilo, meu pai viajando e trazendo essas pessoas, aquilo me encantava e eu fiz Relações Internacionais, nós trabalhamos juntos aqui. Em determinado momento a gente montou uma indústria, nós ainda temos o patrimônio, a indústria a gente passou, a gente vendeu, a gente vendeu a operação e, enfim, temos o patrimônio lá para um segmento da nossa família que é imobiliário. E naquele momento a gente abriu o mercado internacional também, foi muito gostoso, mas eu tinha uma formiguinha que me mordia. Acho que pela relação que os meus pais tinham com o dentista que cuidava da família, Dr. Falquete, e era sempre gostoso ir lá. E eu sempre tive aquele negocinho assim, poxa, eu acho que um dia eu ia gostar de fazer isso aqui e tal. E trabalhando juntos aqui eu resolvi tentar
e aí prestei um vestibular assim despretensiosamente, e aí fui aprovado e cursei e me apaixonei. Então aí tive a oportunidade de começar uma faculdade já bem direcionado, com um grande engajamento com professores, os quais sou grande amigo até hoje. Cursei a faculdade, me tornei especialista em ortodontia, com outras pós-graduações na área de prótese fixa, móvel e também dentística. E compus o corpo de profissionais de alguns professores, foi muito interessante. E aí o mercado imobiliário sempre foi um viés nosso, e nós adquirimos um edifício na cidade de Tubarão, que era um hotel, e que é um hotel hoje, mas perfeito. Naquele momento nós não sabíamos se operacionalizaríamos como hotel ou se venderíamos o imóvel. A gente foi lá para qualificar aquilo, para agregar valor e depois tomar essa decisão. Quando a decisão de venda apareceu, nós sentamos na mesa e percebemos que no nosso raciocínio não fazia sentido vender. Okay. E aí despertou um negócio que tipo, bom, aqui é a segunda unidade, pode ser que se construa algo sólido daqui. E eu comecei a operar 2 modelos. A odontologia com meus professores, depois montei uma clínica, e a hotelaria. E aí chegou num momento, Melo, que as coisas começaram a sorrir, o mercado começou a nos perceber, e a gente teve propostas para expandir, né? E a gente foi para a segunda, para a terceira, para a quarta unidade, e aí então eu tive que tomar a decisão. Quando passou de 100 colaboradores, uma questão também de a gente, enquanto jovem, acha que pode dominar o mundo. Não que eu não me considere um jovem, mas sim, imagina. Para que a gente entregue aquilo que o mercado precisa ter foco, e eu tive que escolher. E aí eu abri mão da odontologia, e hoje a gente está à frente aí de uma empresa bem organizada, bem estruturada, muito sólida. Posso dizer isso baseando-nos em fatos, em número de atendimentos. São mais de 15 mil clientes mês, são mais de 100 colaboradores, um faturamento relevante e uma reincidência bem considerável. Então, cuidar de 100 famílias não é uma coisa simples, é uma coisa bem complexa e precisa muito de mim e do grupo como um todo, então a gente focou nisso. Se faz uma conta de padeiro, 100 famílias, 300, 400 pessoas que estão envolvidas, de uma certa forma, né? Mas vamos falar bastante dessa questão da rede. Tá aí, e tu foi surfista ou é surfista ainda? O lazer, essa parte de esportes, né? Isso, para fechar esse ciclo aí faltou o lazer. Aqui em Laguna é uma região abençoada por Deus. Eu considero abençoado em todos os sentidos, mas na questão de beleza natural é um lugar ímpar, né? Tive a oportunidade de viajar o mundo inteiro já, e quando a gente volta pra cá parece que passa do trevo a hora que faz a curvinha do tourist ali mesmo, muda tudo. Parece que chegou em casa, né, cara? Perfeito. E tem essa paixão, esse fascínio pela praia, e eu adoro o surf, cara. Tenho uma conexão com o mar, com a natureza, consigo descarregar. Costumo fazer uma viagem internacional para aproveitar essa habilidade, que não é uma habilidade que me destaca frente ao mercado de competição, mas eu consigo me situar bem. Perfeito. Nas adversidades mundo afora aí, nesse ambiente, e eu costumo usufruir disso. E utiliza isso também hoje, com como certeza, hobby, né? Como hobby, e também com aquele marketing oculto que sempre pode gerar alguma coisa daí também, né? Para os negócios, né? E nessa questão dessas tuas experiências de esportes, né? Se tivesse uma oportunidade de voltar a competir ou competir na nossa região aqui, tu aceitaria assim como desafio? Não? Eu fui, assim, eu não tive essa habilidade para ser um competidor nato. Eu comecei tarde. A galera aqui de Laguna tinha habilidade, alguns amigos eram bem habilidosos, e eu não surfava o que eles surfavam. E aí a gente fez umas experiências enquanto no circuito acadêmico e tal, fez uns pódios, mas era bem isso, assim, nunca tive a habilidade para competição, e é uma mistura de dom com disciplina. Certo. Uma coisa que sempre me acompanhou, que nós temos e isso veio dos nossos pais, missão dada, missão cumprida, Melo. Então nós tínhamos a missão de ou estudar bem ou trabalhar bem. Perfeito. E em estudando bem e trabalhando bem,
o hobby vinha depois. Ok. Então, prioridade. Então, desde novinho, fui alçado com peito aos balcões aí com 14 anos já, e tinha um dever a ser cumprido, uma missão dada. Então, podia surfar depois desse compromisso. E aquilo também, naquela época em que tinha que escolher, eu tive uma obrigação saudável de entregar resultado. Acho que isso talvez me afastou um pouco da habilidade, mas me trouxe a certeza de estar bem posicionado, a confiança em estar bem posicionado, então tá tudo certo. Então tu começou profissionalmente, novinho, já trabalhando com os pais, é isso? Isso. Ok. Henrique, nós temos algumas curiosidades aqui, né? Hoje a gente tem um modelo do OK, que tu vai falar um pouco melhor depois, assim, tipo, o conceito de vocês, mas tu começou aqui em Laguna, com o Atlântico Sul, e né, restaurante, hotel e tal, né? Chega um determinado momento, e essa pergunta eu vou te fazer para tu responder no próximo bloco. Eu sei que tu vai precisar pensar muito, mas é legal, né? Porque as pessoas têm curiosidade de saber as gerações, o choque de gerações, choque de conceito, né? E se tu passou por isso e como que vocês resolveram isso ali adiante, pode ser? Perfeito. Tá? Pensa que nós vamos para o intervalo. De baixo pronto. Ok, tá então tudo quentinho. Estou aqui com o Henrique Vieira, intervalo, voltamos já. Ponto de vista. Ponto de vista. Retornando, ponto de vista, diretamente do Laguna Business Center, na telinha, canal 26 Laguna e Região, na telinha 4.1 Tubarão e Região. Nós temos alguns parceiros, que é Facebook, Instagram, e o grande parceiro, Henrique, nosso, né, ele nem sabe que eu sou parceiro dele, que é o YouTube, tá certo? Onde a gente conseguiu levar o ponto de vista aí até para fora do Brasil, né? Tem pessoas que nos acompanham fora, porque o YouTube tu assiste a qualquer momento, né? E o YouTube tu consegue ter recortes e assim por diante, e eu tenho amigos meus que se eu não mandar o link do YouTube eles brigam comigo, né? Então assim, é um parceiraço nosso. Mas somos telinha, somos TV e atendemos aí 18 municípios da região da Amurel. O projeto é autoral, a UniTV apostando aqui em Laguna. A gente tem hoje algumas programações da UniTV que vem para cá, tá, de reportagem e tal, e nós estamos aí no meio, né? Apostaram e está dando certo, né? Vou reiterar aqui os apoiadores da semana: Tibil Supermercado, Renova Casa em Construção, CVC Laguna, NT Jeans, VBK de Laguna Business Center, ok? Henrique, então vamos lá, aos pouquinhos nós vamos chegando ali no desafio do negócio, né? Choque de gerações, tá certo, né? De conceitos, de modernidade, aquilo que vinha dando certo, daqui a pouco eu quero mudar. Tu passou por isso? Por ser uma empresa de cunho familiar? Acho que, cara, a esmagadora maioria das empresas que são de base familiar passam por isso, e por nós não foi diferente. A gente entendeu isso e em determinado momento a gente fez uma marca própria. Então as coisas caminham paralelamente, juntos. Perfeito. Eu tenho um escritório de gestão que eu direciono, idealizado por mim, e esse escritório absorve as empresas. Mas a operação, ela é separada. Então os meus pais tocam as operações de Laguna, conforme a ótica deles, conforme a visão estratégica, tática e operacional deles. Ok. E nós tocamos as operações OK, que são 4 operações. Perfeito. E aí a gente conseguiu pegar o melhor de cada um. Porque muito cacique para pouco índio, ou cachorro com 2 donos morre de fome. Então a gente dividiu as tarefas dentro das competências, e assim tem sido. E tem sido bem saudável para todo mundo. Poderia ser melhor? Poderia, tanto para mim quanto para eles, quanto para as outras empresas também que passam por isso. Perfeito. Mas a gente faz o melhor que pode com aquilo que tem. Então, é assim que funciona. Nós temos uma organização aí a par, já a nível de gestão, na qual todos nós sentamos, tomamos decisões, que era um conselho de forma informal e agora ele está sendo formalizado. Então a empresa chegou num patamar que está construindo conselho consultivo, vai trazer consultores de fora, justamente para nos guiar, direcionar, e aí isso vai ficar ainda melhor. Perfeito. Então acho que essa expertise... profissionalizar mesmo, né? Pura palavra, né? Ok. Pode falar. A sabedoria de sabermos das nossas limitações e das nossas competências, eu acho que nos levou um passo adiante. Ok. Então é isso. Aí quando é de cunho familiar, né,
é uma preparação também de sucessão ou não? Vocês passam também por esse processo Sim. no negócio, né? Sim. Porque o choque que tem nas empresas familiares, o pai morre, aí os filhos não sabem o que fazer, ou nem querem fazer, né? Não querem tocar. Então, consegue identificar o que se precisa para a sucessão. Vocês estão passando por isso hoje. Eu acho que, para todos nós, aí, eu faço parte desse meio que trabalhamos em meio familiar e somos uma segunda, às vezes terceira geração, é importante que nós saibamos quais são as nossas virtudes. Né? Porque a experiência que os nossos antecessores têm, nós não teremos, nós teremos, né? em dinâmica de convívio e dia a dia, mas quando a gente observa e separa quais são as valências, quais são as características do Henrique, quais são as características da Jane e do Márcio, quais são as características da empresa, o que a empresa precisa, onde ela está, para onde ela vai. Quando a gente põe isso dentro das caixinhas, as coisas ficam mais claras. Perfeito. E aí essa nossa estrutura de conselho a par, ela de fato sustenta isso. Então isso tem sido tem trazido um resultado significativo. Okay. Ainda falando de família, quem mais da família trabalha com vocês? Bom, tem um braço direito, 100% das minhas decisões são baseadas na opinião dele. Não posso dizer que nós temos aí um CEO e um CFO, a determinado volume que a gente espera alcançar, isso de fato se consolide. Mas o meu irmão é meu braço direito em finanças e todas as minhas ações ao longo já de bastante tempo, aí dos últimos 6, 7 anos, são baseadas nas opiniões dele, sobre fluxo de caixa, sobre como as coisas se comportam financeiramente. Então, essas decisões são tomadas em conjunto. Né? E ele fica aqui na base contigo ou fica em... Ele fica em Florianópolis, uma unidade, ele tem uma segunda profissão também. Perfeito. Ele trabalha na área de finanças para outras empresas. Perfeito. E faz esse departamento, coordena esse departamento para nós. Que legal. Henrique, vamos lá agora. Posicionamento de mercado, tá certo? Nós temos, vamos falar agora de OKI, ok? Né? É claro que volta e meia a gente acaba linkando aqui com a unidade de Laguna. Quantas unidades de OKI, onde estão e qual é o conceito? Porque assim, a gente vende conceito, né? Aliás, é um conceito, desculpa a redundância, do Melo, né? As empresas não vendem produtos, vendem conceito para a gente se posicionar, né? Mas o conceito principal, né? Porque hoje vocês encontraram uma fórmula de estar no mercado com o conceito do OKI, é isso? Isso. Tá, então, onde estão as unidades e o conceito principal? Vamos lá, 7 unidades. Quando eu falei lá no primeiro bloco que a gente opera as 3 pontas, nós somos proprietários e operacionais, nós somos proprietários que locamos para terceiros e nós somos locatários. Então eu vivo as 3 pontas da hotelaria, isso traz uma confiança muito grande. O OKI, dessas 7 unidades, uma em Criciúma, 2 em Tubarão, aí 2 em Laguna com Atlântico Sul e 2 em Floripa, uma nós operamos e uma nós alugamos para um terceiro. Então, de OKI, de fato, 4 unidades. O que consiste o conceito OKI? Nós temos uma forma excelente, eu considero excelente, em atender um cliente que pode gastar R$300 por dia. Esse cara com R$300 por dia, ele precisa tomar café da manhã, almoçar, jantar e dormir. Então, nós focamos 100% das nossas ações baseadas na satisfação ou na experiência desse perfil de cliente. Perfeito. Então, sim, como slogan, fácil, prático no ponto. Facilidade em nos encontrar, praticidade em nos utilizar e geograficamente bem posicionados. Perfeito. Porque eu fui, em determinado momento da minha vida, viajante, representante comercial, e eu percebi o que eu precisava para ser bem atendido. E então, as nossas reuniões, o nosso NPS, as nossas validações são todas baseadas nisso, em oferecer esse tipo de experiência para os nossos clientes. Perfeito. Uma experiência satisfatória para esse perfil de cliente. Ok. E aí, questão cultural, né? Tu consegue esse conceito colocar em praças diferentes e colocar que esse conceito funcione no mercado, que todo mundo entende quando está no OKI de determinada cidade, é o mesmo que está no OKI de outra cidade? Conseguimos, a gente tem conseguido colher frutos disso. Tem um dado interessante que 80% da nossa venda é reincidência. Então, o conceito de satisfação. Satisfação, a gente considera que ela é resultante de 2 indicadores, que são a indicação ou o retorno. Perfeito. Então, o cliente, quando chega no nosso balcão, 80% dos nossos clientes chegam só com CPF. Isso demonstra que tem um apreço por aquilo que fazemos e a gente se mantém consistente. E desses novos entrantes,
A gente tem um formulário de pesquisa, uma estratégia de pesquisa, e eles vieram por indicação de alguém que utilizou o serviço. Ah, que legal. Então isso mostra que a gente tem aí um chão percorrido sólido e que pode alçar novos voos. Ah, que legal. Mas é uma curiosidade, né? Quando tu falou assim, tipo, o cliente nosso, o perfil é para R$300, tal, café da manhã, almoço, tal, janta, E aí quando parte para o corporativo, muda Perfeito. alguma coisa? Muda um pouco, a gente tem políticas de tratativa B2B e cara, isso funciona muito. A gente tem um departamento comercial e venda, uma estratégia, né, de RM, Revenue Management, que estuda todo o mercado. E daí quando passa para um B2B, entra o departamento comercial em ação e aí volume versus uma série de situações. Okay. Existem contratos já pré-organizados para isso e a gente também é bem forte nesse mercado. Ah, que legal. E aí é o pacote todo. É o pacote todo. Vocês entregam o pacote todo, tipo, quando eu quero o corporativo, né? Ele quer hospedagem, alimentação, né? O café da manhã, almoço, eu não sei, pensão, meia pensão, é assim que funciona? Isso, aí nas operações de Laguna a gente opera assim, e nas operações de Criciúma, Tubarão e Floripa, nós não entregamos almoço e janta. A gente imagina um ticket para que nós, a parte de café da manhã e hospedagem componha esse raciocínio. Perfeito. E o que a gente tem é parceiros que quando necessitam, por exemplo, vamos contextualizar aqui, eu preciso receber um time de futebol. Esse cara fez um contrato com a gente anual, que vai jogar tantas vezes, ou enfim, ou é um treinador. Quando vem jogar, vem treinar? Isso. Ok. E aí ele precisa de almoço e janta. Então nós temos parceiros que operacionalizam isso, ou até nós mesmos, por termos uma cozinha industrial, servimos isso fora. Então legal. Existem também contextos contratuais que suportam essa posição. Ah, que legal. Com relação também ao posicionamento de mercado, existe, eu vou deixar agora para ti quicando, né? Tem várias perguntinhas que tu vai ter que pensar, nem muito. Henrique, assim, posicionamento de mercado, né? Projetos, a gente já conversou uma vez sobre isso, mas eu gostaria que tu passasse para a gente, projetos de expansão da rede. Nós vamos falar no próximo bloco, pode ser? Pode, fechou. Então, estou aqui com o Henrique Vieira, um intervalo e voltamos já. Ponto de vista. Ponto de vista. Retornando ao Ponto de Vista, UniTV, diretamente do Laguna Business Center. Na telinha, canal 26, Laguna e região. Na telinha, 4.1, Tubarão e região. Não esquecendo que a gente tem Instagram, Facebook, aplicativo da UniTV e YouTube. E os apoiadores dessa semana Tibio Supermercado, Renova Casa e Construção, CVC Laguna, NT Jeans, VBcard, Laguna Business Center, com novidades chegando no grande destino corporativo de Laguna. Nós temos um amigo em comum, né, o Henrique, que é o Júnior, tá certo? Ele está Júnior. Estendendo o tapete para dar um abraço depois, né? É um figuraço, é referência no segmento de franquias, né? E está aqui no Laguna Business Center, onde muita gente disse que ele era louco de fazer o que ele está fazendo e hoje é referência. É um cara com a visão além do alcance aí, desde novinho. Posso acompanhar, tem uns anos a mais que ele, mas é um cara diferente. Ele tá voando, né? Eu tenho com ele que ele é o bruxo 3.6, porque ele tem a metade da minha idade, né? Não, e além dos valores, né? Um cara com valores sólidos, morais, então... Isso aí... Sustenta qualquer coisa. Não tenha dúvida, né? Vamos ver então o seguinte aqui, né? Tá falando da questão de expansão, tá certo, né, de possibilidade de expansão, e uma curiosidade que me perguntaram ontem, né, porque hoje se fala muito em franquear marcas, né, e tu falou que já tens operação terceirizada, né, vocês pensam, além da expansão, de franquear o conceito da marca para o mercado? Ô Melo, a gente tem que desconstruir um pouquinho um raciocínio e voltar para a base, que é o seguinte: processos, pessoas e mercado. Perfeito. Então, o que a gente fez de uns 10 anos para cá? Nós nos especializamos em desenvolver processos e em qualificar pessoas. Perfeito. E para que o processo de Ctrl+C, Ctrl+V aconteça no nosso segmento, e aí eu só posso falar, eu imagino que para todos os segmentos, mas eu vou aqui defender aquilo que eu vivo diariamente e é só o que eu conheço. É certo. Pouco, mas é a minha realidade. Que é a hotelaria, que é um ramo 24 horas por dia, 365 dias por ano, e o nosso negócio não tem chave. O fator determinante de um eventual sucesso é a cultura.
Ok. Então, a exemplo, nós temos como missão atender e hospedar com gentileza, qualidade e bom custo-benefício, ofertar um ambiente agradável para conviver e servir. Perfeito. Então, quais são as bases que proporcionam um ambiente agradável para conviver e servir? Uma vez que nós, enquanto empresa, desenvolvemos isso, e aí principalmente enquanto OKIN, que é, acredito, a marca que a gente vai conseguir expandir, a gente, nas reuniões, estamos sempre preocupados com os indicadores que sustentam isso. Perfeito. Né? Através de um conjunto de valores: profissionalismo, cordialidade, coerência, respeito, amizade, alegria, amor e fé. Então, sobre esses valores, o que significam esses valores e o que não significam. Então nós temos clareza o que é profissionalismo para nós e o que não é profissionalismo para nós. Ok. O que é cordialidade para nós e o que não é cordialidade para nós. O que é coerência para nós e o que não é coerência. Uma vez que a gente tem isso claro, vou falar a gente tem tesão de trabalhar, cara. Perfeito. E aí existem alguns pontos, a título 1, nós temos a gente chama de um momento refeição. O momento de refeição é quando nós tomamos café da manhã juntos e a gente não fala de negócios. A gente fala de vida, a gente fala Amenidade. do tempo. E aí nesse momento, cara, é o momento de eu olhar para o meu colega de trabalho, olho no olho, servir um cafezinho para ele. Tu consegue humanizar. Ofertar uma fatiazinha de bolo. Então nós fazemos uma refeição juntos e entre nós aqui, o que a gente tem além do tempo? Né? Como nós utilizamos o nosso tempo? Se passaram 15 anos da minha vida dentro dessa operação, Melo. Então, dar valor a isso tem sustentado um modelo com processos eficientes, e aí pessoas engajadas com processos eficientes e com onde a gente coloca esse conjunto no mercado. E aí, para falar de expansão, então contextualizei primeiro a importância de a gente gerar essa sinergia para depois analisar mercado. E aí, para onde nós vamos é um conceito de análise de mercado. Existem algumas ferramentas que podem nos entregar isso, algumas consultorias que podem nos entregar isso. A gente desenvolveu o nosso próprio método e a gente tem estudado o mercado dessa forma. Uma série de outras variáveis que a gente pode entrar em pormenor no segundo momento. A pergunta, até porque já me fizeram essa pergunta em cidades tipo Joinville e outros que a gente tem parceria, né? Porque a gente tem algumas saídas de mercado. Eu tenho especialização em franquias também, né? Então a gente entendeu um pouco como é que funciona em determinadas situações. Eu não quero franquear, mas eu quero ter uma rede autorizada. É uma franquia disfarçada. Né? Tu vai levar todo o teu conceito, todos os teus processos e tal, e para quem tu terceirizou tem que ser desse jeito, né? E para isso, claro, o time tem que entender também o DNA da empresa e de quem criou todo esse conceito, que são vocês. Vai mudar lá na frente, mas o DNA não muda, né? Não. Tá certo, né? E nós vamos chegar numa questão aqui, Henrique, da humanização. Tem visto algumas questões de vocês agora estão aí com uma série de vídeos passando ali, os funcionários falando e tal, né? Para quem está chegando a entender esse processo, né? Então tu fala que tem 100 profissionais e tu tens 100 profissionais em todas as áreas, mas tu tens uma equipe, eu acho que relativamente grande ou não, de gestores contigo, tipo gestão de pessoas, de marketing, de área comercial. Como é que funciona a tua estrutura? Nós somos um corpo de gestão hoje de 7 pessoas, eu e mais 6. Ok. E aí esse grupo direciona o todo. Então, é assim. E como que a gente equaliza isso assim? Mais uma vez, está tentando entregar uma ferramenta que nos facilitou aqui. Nós temos 3 modelos de reuniões. Nas sextas-feiras, o time avalia tudo o que aconteceu durante a semana. Perfeito. Coloca na mesa e encontra uma saída para os inconvenientes e uma visão para o que virá. Na segunda-feira nós nos reunimos juntos e eles me apresentam qual foi a saída para os inconvenientes e qual é a posição frente à visão futura. Eu sou o voto de Minerva ou eu sou o fundamento que sustenta uma nova direção. Né? Então, esses 2 momentos de reuniões são muito importantes, né? Onde que as coisas se equalizam. Porque é um negócio 24 horas por dia, 365 dias por ano. É carro batendo em carro, cara, gente fumando em apartamento, é de tudo, né? Imagina. Então, infelizmente, acontecem muitos imprevistos, mas nós já temos processos para cada um deles mapeados. E aí, ainda existe, quando existe uma ausência eventual de sinergia, existe uma one-on-one comigo. Então, a minha agenda é uma agenda disponível, todos têm acesso à minha agenda, eles vão lá
bookam na minha agenda, reservam na agenda um momento e a gente equaliza isso. E isso tem nos trazido conforto e confiança para as decisões. Perfeito. Enquanto equipe que direciona o todo. Tá? Ok. Então é assim. Nessa tua equipe, tu conseguiu trazer pessoas que já estavam contigo há algum tempo ou tivesse que formar um time de uma outra forma? Como é que é a característica de evolução? A gente tem muito claro o nosso plano de cargos e salários, então as pessoas sabem qual é a caminhada, como funciona a hierarquia e também participação de lucro. Bom, dito isso, hoje o quadro de gestão é composto por pessoas que praticaram posições operacionais. Okay. Então essas pessoas evoluíram e hoje coordenam algum departamento. Quando que nós alçamos alguém ao escritório? Quando a gente roda uma série de oportunidades para quem está conosco e a gente não despertou interesse, ou o cargo específico, nós em conjunto percebemos que não tínhamos aquela característica no grupo. Okay. Não tinha então, perfil. Não tinha perfil, a gente posiciona lá. Técnico, né? Porque o comportamento tu analisa todo dia, né? O técnico é na hora de jogar, né? Isso, mas aí a gente roda o NPS. Que legal. Cara, assim, ó, tu estás ocupando... Tu é financeiro para quem? Tu és RH para quem? Porque tu és RH para os teus diretores, tu és RH para todo mundo que está contigo e tu és RH para quem tu coordena. Agora tu tens que ter uma posição validada pelas 3 pontas. Okay. Então não somos, é o teu trabalho e a tua condição de desenvolver o teu trabalho que sustentam a tua posição. Não tenho dúvida. Então a gente roda NPS para validar isso e aquela pessoa se mantém lá porque de fato as 3 pontas sustentam ele lá. E não o que ele acha que é. E os outros, né, na verdade, acham que ele é sobre a posição. E na ponta, né? Aí a preparação de gestão, porque volta e meia tem algumas rotatividades, né? E isso o esqueleto faz a diferença se manter, né? E como é que vocês preparam? Vocês têm tipo uma escola do OKI para preparar gestores ou vocês preparam na ponta? Qual é o modelo de vocês nesse aspecto? O orçamento anual de RH tem 2 variáveis, que é o projeto capacitação e o projeto educar dentro da rede OKI. O projeto capacitação são cursos pontuais que as pessoas procuram. Cara, estou com um problema nessa área. Estou com um problema em como controlar estoque, por exemplo. Bom, vamos procurar. Estou com um problema de fechar caixa. Bom, o IGA se fecha 700 caixas por dia. Ele deve saber como resolver isso. Vamos ver quem é que ensina ele. Então, a gente tem o projeto capacitar, que são implementações de conhecimento de curto prazo, semanais ou pontuais. E o projeto educar, que é quando a pessoa precisa de fato se desenvolver em uma área, a empresa entende que aquilo é importante e aí o orçamento anual de RH contempla aquilo ali. E internamente, na substituição da ponta, Melo, a gente vem evoluindo, o crescimento vem antes da ordem, né? Então, Perfeito. O nosso modelo de negócio ele acabou crescendo um pouco rápido. Certo. E a gente deixou a desejar nisso e hoje a gente tem um processo de contratação muito mais eficiente, um processo de integração muito mais eficiente, e isso tem dado bagagem para que as pessoas se sintam cada vez mais parte da empresa e diminua o turnover. Okay. Então, assim, eu tenho uma passagem, inclusive em um vídeo, que um funcionário novo para nós, assim, de base operacional, um erro de contratação nos custa entre 9 e 10 mil reais. Né? Se essa pessoa tem ali vencimentos ou custos para a empresa de 3 mil, 3.500 reais, 4 mil reais inicialmente, assim, a operacional base, ele tem lá seus 30, 60, 90, multiplica isso por 3, é o custo. Então a gente, de fato, ganhar tempo num primeiro momento, eu não chamo perder, as pessoas chamam de perder tempo, eu chamo de ganhar tempo num primeiro momento. E eu vou até contextualizar como é que a gente faz isso. No momento inicial de entrevista de emprego, a gente derrama a empresa no colo. Temos tempo aí? Tem. 30 segundos para depois ir o intervalo. A gente derrama conhecimento e aquela pessoa responde uma série de perguntas e percebe se vai de fato ter fit. E ela é responsável por aquilo que ela respondeu no nosso formulário de jornada do colaborador. Mas em outro momento eu contextualizo mais isso. Aí no próximo bloco a gente vai falar também de gestão de pessoas, que é importante, essa humanização e a produtividade de resultado. Pode ser? Beleza. Então estou aqui
com Henrique Vieira Medeiros. Eu não posso esquecer do Medeiros, senão alguém vai brigar comigo depois, né? Intervalo, voltamos já. Ponto de vista. Ponto de vista. Retornando, ponto de vista UniTV, diretamente do Laguna Business Center. Não esqueça, na telinha Laguna Região, canal 26, e na telinha Tubarão Região 4.1. E os nossos parceiros, né? Instagram, Facebook, aplicativo e YouTube. O Henrique, quando fica bom, termina, né? A gente está indo para o último bloco, vamos tentar dar umas condensadas aqui. Vamos dar duas avançadas, tá? A questão da gestão, tu falou um tema que eu gosto muito, né? Eu costumo passar para os empresários que tu não contrata quem tu não possa botar para a rua. E é na seleção. Mais ou menos, ou porque foi indicado e tal. Hoje o mercado não aceita mais isso, né? E a outra questão, se tu quer qualidade daí para frente, não pode errar na contratação. Com o processo de produção, né? Quer qualidade no produto acabado, o tecido tem que ser bom na arrancada, né? E aí me parece, né, aí é o olhar de mercado, que o Melo no mercado trabalha com gestão de pessoas há 45 anos, né? Tipo assim, tem que humanizar, né? Tem que profissionalizar e humanizar, né? Tu falou ali a questão do minuto da descontração, do café e tal, né? Porque as pessoas precisam entender que quando eles te procuram lá, ali tem um ser humano que vai tratar com o ser humano, e todo mundo tem seus perrengues, tu também tem os teus, né? Tá certo? Foi difícil chegar nessa realidade de gestão de pessoas humanizada, porque me parece que um dos processos de vocês e princípios é a humanização do time, né? Isso. Melo, eu em determinado momento sou cristão e eu sempre pedi a Deus, cara, eu tenho um rito de orações e eu peço algumas coisas de joelhos. E eu pedi a Deus um ambiente que eu fizesse diferença na vida das pessoas. E que as pessoas fizessem diferença na minha vida. Perfeito. E aí eu fui pensando em como de fato nós nos olharíamos nos olhos e nos entenderíamos. Certo. E aí é isso, assim, a gente tem um triângulo, e isso tá exposto em todas as minhas empresas, tá, Melo? Como simbologia, isso não é da boca para fora. Se tu andar nos corredores, os modelos OKI, existem quadros simbolizando isso. Perfeito. Que consiste de Deus, família, saúde e trabalho. Okay. Esse é um triângulo. E se essa egrégora, se eu tenho de fato essa consolidação com a minha esposa e com o meu filho, eu tenho uma estrutura sólida, e aí eu tenho uma profissão que possa nos trazer uma presença social, e a gente sempre procura ritos para equalizar isso. Se eu tenho isso tudo sólido, essa egrégora pode se expandir. Se eu sou falho aqui, eu preciso voltar para cá e consolidar isso em mim. Perfeito. Uma vez que eu tenho clareza sobre isso, essa egrégora pode se expandir. Então a gente também tem esse quadro, a nossa razão de ser vai muito além de lucro, a gente pensa em sociedade e em comunidade. Que legal. Mas contextualizando agora sobre contratação e sobre a jornada do colaborador, a gente tem uma ferramenta muito legal, cara, e que de fato a gente chama de jornada do colaborador, que consiste de 5 etapas. Na etapa número 1, nós temos uma legislação trabalhista que coordena e é um avanço da sociedade, a CLT, e aí a gente hoje expõe na ficha do colaborador, que é a página número 1 dessa jornada do colaborador, os dados desse colaborador: Henrique Vieira Medeiros, casado com, pai de, filho de, endereço, uma série de situações e também legais que compõem aquilo, e uma imagem desse colaborador. Porque, por exemplo, o Henrique tem 2. Qual o Henrique? O Melo, pode ir lá falar com o Henrique? Mas qual o Henrique? Esse aqui, ó. Uhum. Então, quando passa num número X de colaboradores, tu tens que trazer cada vez mais informações que sustentem a posição individual. Então, essa página número 1 é essa ficha. Na página número 2, é essa entrevista de emprego que nós falamos no bloco anterior. Então, como é que a gente faz uma entrevista? A gente explica quais são os nossos princípios, missão, visão e valores, e qual é o propósito dessa empresa. Onde essa empresa está, para onde ela vai e que caminho ela percorre, ou ela vai percorrer para chegar naquele ponto. Perfeito. Então a gente mostra a nossa timeline que nós éramos isso,
Percorremos tal caminho, chegamos aqui. Percorremos tal caminho, estamos aqui. E através dos indicadores que nos trouxeram até aqui, com qualificações que nós procuramos, nós vamos chegar até aqui. Existe base, existe fluxo de caixa, a empresa está organizada para isso. Depois de a gente deixar isso muito claro, e isso leva, essa explicação, um bom tempo da entrevista, a gente dá a opção de o colaborador responder a 18 perguntas. E a gente deixa claro também o seguinte: quando tu vais responder essas 18 perguntas, perceba a ti mesmo. Se tu não sabe a resposta, coloca ali, não sei o que responder. Seja verdadeiro. É isso aí. E isso, daqui a 30 anos, se tu continuar comigo, nós vamos nos basear nisso. Nós deixamos claro o que éramos, o que somos e o que seremos. Perfeito. Agora deixa claro qual é a tua afinidade para com isso. Porque se tu mentir aqui, a gente começa uma jornada com mentira. Então a gente bota uma certa responsabilidade nesse momento e ela responde isso. A terceira, e uma vez que ela foi contratada, então, ela respondeu, certo? Então na ficha ela foi contratada, teve a entrevista de emprego, ela foi contratada, a gente anexou a folha 1 com a folha 2 e a folha 3 também foi entregue na entrevista de emprego, que é das atribuições do cargo. Ok. Então ela recebe como processo, e a gente já tem um livro de como funcionamos de A a Z, Melo. Ok. Está tudo processado. Perfeito. Então, perfeito. As atribuições daquele cargo específico são essa. Ela recebe 100% disso. E aqui no fundo, no final, na última linha tem 3 pontos. Esses 3 pontos sou eu que boto. Eu sou o diretor da empresa e todos, 100% dos colaboradores passam por mim, por uma integração. Então, são contratados no local, são validados pelo RH da empresa, Perfeito. mas passa por uma integração comigo para fazer parte de um contexto. Então, eu traduzo tudo aquilo. Eu construí isso com o meu time. Eu sei o que é e eu fiz na prática. Eu morei 6 anos e 17 dias dentro da operação, passando por todas as frentes. Então, nós construímos tudo isso analisando o que a gente precisa saber para fazer e como nós observamos quem faz. As 2 pontas. Bom, a 4ª folha dessa jornada do colaborador é a mais importante. É uma folha em branco, Melo. E na entrevista eu deixo claro o seguinte: essa folha em branco é você quem preenche. As suas ações quem preenchem a folha em branco. Como que nós preenchemos essa folha em branco? Existem 3 formas de preencher: em linhas azuis, em linhas verdes e em linhas vermelhas. Em linhas azuis são os processos genuínos. A pessoa faltou, teve um problema, apresentou um atestado, é justo, é tudo certo. Ok. Em linhas vermelhas são as imperfeições do processo. Por exemplo, tu faltou e não avisou. Tu faltou e não trouxe um atestado. Tu chegou atrasado e não comunicou. Tu proporcionou uma discussão na qual tu não percebeu os valores da empresa. Perfeito. Tu deixou de lado os valores da empresa. Então é preenchido em linhas vermelhas. O contrário é verdadeiro. Aquele que apazigua, ou aquele que quando alguém falta chega mais cedo, aquele que fica mais tarde porque alguém saiu cedo, esse é em linhas verdes. Então o superior daquela posição é quem preenche aquilo. E nós, enquanto conselho e RH, validamos essas posições. No final das contas, Melo, o que acontece? Alguém precisa ser promovido, alguém precisa ser avaliado, a gente olha a folha em branco, cara. A folha em branco ela está composta de linhas verdes. Cara, se ela está composta de linhas verdes, tá claro, aquela pessoa tem a oportunidade. E a 5ª, para encerrar, se algo de errado acontece, tem uma entrevista demissional. E aí, na entrevista demissional, a gente constrói ainda o indivíduo mais forte ou construímos uma empresa mais forte. Para que essa entrevista, esse momento da rescisão, ela tenha o mesmo apelo do início. A gente tenta deixar claro que é importante, né? Tu contrata quem tu eventualmente demitirias, como seria esse momento? Perfeito. Né? Então nós estamos aí nos construindo como indivíduos mais fortes e construindo indivíduos mais fortes na nossa empresa. Que legal. Henrique, o papo está muito gostoso, né? Eu sempre vou brincar mais uma vez. Começa a ficar bom o papo aí, temos que encerrar, mas tu vai voltar outras vezes aqui com a gente. A gente sabe que vocês estão num processo bem legal de mercado. Temos acompanhado a evolução da empresa, a evolução dos profissionais da empresa. Alguns profissionais de vocês, quando a gente visita lá, ou quando tem uma pesquisa de mercado, onde é que tu te hospedou e tal, como é que foi, isso é bom. E o posicionamento hoje também do Henrique,
como profissional, como diretor, como ser humano para o mercado, né? Eu gostaria que tu passasse para nós aqui, a gente está indo para o encerramento, o Instagram do grupo, né? O site, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais vocês também, pode ser? Uhum. Os hotéis @hotéis OKIN. Eu resolvi me posicionar, conversando com o Melo aí, eu resolvi me posicionar nas redes sociais, @Henrique V. Medeiros. Vou deixar aqui um gatilho, se vocês eventualmente despertarem interesse e só chamar ali no Henrique V Medeiros, eu mando essa ferramenta que eu falei aqui. A gente tem um PDF sobre a clareza, sobre como operacionalizar isso, se de fato faz sentido para vocês, a gente disponibiliza isso gratuitamente e está tudo certo. Então fica à disposição. Aqui em Laguna, Atlântico Sul Laguna, www.atlanticosullaguna.com.br e @Atlântico Sul Laguna. E é isso, estamos aí disponível, Melo. Eu queria te agradecer e queria dizer que tu é uma pessoa com muito conhecimento e que passa esse conhecimento de forma simples. Sempre gostoso conversar contigo, cara. Eu tive poucas oportunidades de conversar com o senhor com todo respeito, perfeito, mas sempre foi muito prazeroso e fiquei muito lisonjeado de poder estar aqui com você, que é uma pessoa muito experiente na sua área, e sempre será um prazer. Legal. Eu quero, em nome da equipe toda, agradecer, porque a gente sabe que não é fácil tirar o empresário, né, do seu dia a dia, da sua agenda, dos seus perrengues e assim por diante, e a gente vai voltar a conversar, tá, Henrique? Então, conversei aqui com o Henrique Vieira Medeiros, Ponto de Vista, quinta-feira, 23 horas, UniTV. Até lá! Ponto de Vista.